Bom dia, meus amores. Olha nós aqui mais uma vez. Inclusive hoje ainda é dia de celebrar os 1000 inscritos, mas também começar a celebrar os novos 1000 inscritos que estão chegando, tá certo? Porque a nossa egrégora de luz, ela não pode parar, ela tem que continuar crescendo até alcançarmos as estrelas, o infinito. E não é só para mim, são todos os youtubers que falam das coisas boas, das boas novas para essa era de aquário, essa quinta dimensão. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. Um forte abraço quântico em cada um, que já estão e os que estão chegando, sejam todos bem-vindos. O Pai Eterno nos abençoe a todos e gratidão pelo seu like, sua inscrição, seu compartilhamento e a nossa conversa aqui nos comentários. Para mim ela é muito importante, tá certo? Então, amados, o assunto de hoje, gratidão ao Pai Eterno pelo dia de hoje. Eu estou emocionada, porque hoje é dia de celebração. Eu já falei na live anterior que eu estou emocionada e por isso eu vou atropelar algumas coisinhas. Vocês me perdoem, tá certo? Mas é que eu sou mais feliz hoje. Então, o nosso assunto dessa live é destino, acaso e coincidência. Vamos por parte. O destino, que na era de peixes estava muito em alta, ele é proporcionado a nós pelo ego. Mas nós não temos destino na espiritualidade. Na espiritualidade nós trazemos uma missão, uma função e um propósito. Dentro desse esquema, nós vamos construir nossa vida diária aqui, através do pensamento, da imaginação, das palavras e das nossas atitudes. Então, isso tudo vai fazer a nossa vida diária e, é claro, vai fazer o nosso aqui e agora, o nosso presente, que vai se manifestando nos tempos posteriores, tá certo? Então, não existe destino, existem escolhas. As nossas escolhas, o Pai Eterno disse, olha, eu coloco dentro de você o ego e a parte divina, que sou eu, no seu coração. Mas eu vou te dar um potencial, um poder de escolher entre obedecer o ego ou obedecer à lei divina, obedecer ao amor, aprender a amar. Você é livre para escolher. Agora, lembre-se, tudo aquilo que você armazenar na sua vida, escolhendo, você vai arcar com as consequências. E vai arcar sozinho. Porque você escolheu sozinho, ninguém se meteu. Quando você for arcar com as consequências, você vai estar sozinho também. Claro que porque eu sou um pai de amor, eu vou mandar pessoas para te ajudar na transitoriedade. Naquele momento de trânsito, de fechamento de ciclo e abertura de outro. Eu vou enviar pessoas, sim, para ajudar você. Mas lembre-se, o maior responsável pela sua vida somos cada um de nós, através das nossas escolhas. Nossas escolhas é fundamental. Eu só quero que você pare e observe que escolhas você está fazendo no seu dia a dia para co-criar sua própria vida. E veja os resultados. Se quiser participar comigo e comentar aqui comigo, eu vou ficar muito feliz em interagir com você, tá certo? A questão do acaso. O acaso é que antes de nós virmos para este planeta, dentro do nosso propósito de vida, da nossa função e da nossa missão, nós fizemos alguns acordos com outros espíritos que estariam encarnados aqui ou que viriam após nós, para que nós tivéssemos interações. Nós fizemos acordo de amizade, fizemos acordo com a nossa chama gêmea, fizemos acordo com aquelas pessoas que até iam nos ensinar algumas lições, né? E que na maioria das vezes nós não gostamos. Quando elas nos ensinam a amar, nos ensinam a perdoar, nós não gostamos, mas é fundamental para a nossa evolução. Então nós fizemos acordos, não existe acaso. Aí quando nós chegamos aqui, de repente nós vamos encontrando essas pessoas. Tem 8 bilhões de pessoas. Por que eu conheci o Luciano César e a Dorinha? E 8 bilhões de pessoas. Porque foi acordo feito antes de nós estarmos aqui. Nós somos irmãos que o Pai Eterno nos apresentou, tá certo? Isso acontece com todos nós, acontece. E o meu ex-marido, ele foi minha chama gêmea, ele foi sim. Meu casamento foi perfeito, com todos os obstáculos e defeitos e tudo, meu casamento foi perfeito.
tá certo? Porque ele foi a minha chama gêmea. Eu digo foi porque ele já foi morar nas estrelas. Ele já faleceu. E a coincidência? A coincidência, para nós que estamos evoluindo, ela se chama sincronicidade. Não é acaso que eu conheço pessoas que têm sincronia comigo. Sincronia de quê, Regina? De pensar parecido, de falar de quinta dimensão, de era de aquário, falar de espiritualidade, falar que nós não precisamos de religião, nós precisamos sim de oração, meditação, de co-criar com a nossa imaginação, co-criar nossa realidade e trabalhar, é claro que, porque o nome é oração, então nós vamos orar e vamos agir, é o que eu estou fazendo, né? Eu orei para que eu tivesse condição de fazer essas lives e o Pai Eterno disse, vai fazer com o material que você tem aí agora, que era quase nada, mas ele foi acrescentando. E aí agora, se vocês observarem, nós ganhamos até um painelzinho aqui atrás para tirar aquele branco eterno que estava sempre ali, não é verdade? E isso também faz parte da nossa celebração hoje. Então, amados, recapitulando, destino não existe. O destino, o Pai Eterno nos dá uma missão, uma função e um propósito. Porque aqui no planeta Terra, tudo tem que ter um propósito. Aqui as coisas não são jogadas assim. Observe a natureza, observe os pássaros, observe os animais. Tudo tem um propósito nesta vida. Nós também. Então não existe destino. Existe um propósito que eu vou cumprir aqui ou não. Isso vai depender das minhas escolhas. Isso vai depender se eu vou ouvir o meu ego. Isso vai depender de mim. 100% de mim. Mas, de repente, alguma coisa dá errado na minha vida e eu começo a buscar culpados. Não existe culpados. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Vamos dar um exemplo. Uma criança nasceu e a mãe e o pai rejeitou. Aí um casal adotou essa criança e criou ela com todo amor, com todo carinho, com todo conforto. Mas, se essa criança tivesse sido criada pelos pais biológicos, ela teria se envolvido com coisas terríveis que nem vale a pena mencionar aqui. Então, isso foi certo ou errado na vida dela? Claro que isso foi certo e foi livramento que o pai deu para essa criança. Mas, quando ela crescer, vai dizer, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou e blá, 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 e vai arrumar culpados. Não, vamos agradecer. Foi um grande livramento que essa pessoa ganhou. Também isso foi combinado lá, antes de chegarmos aqui. Em espírito, nós combinamos tudo isso. Eu creio assim. Se você não crê, eu respeito. Mas eu creio assim, e se você analisar e estudar um pouquinho, você vai ver que a física quântica explica isso bem direitinho, através da mecânica quântica, tá certo? O acaso não existe. O acaso foi essas combinações que nós fizemos e que em dado momento aqui do planeta, elas começam a acontecer, os encontros, aquela situação que eu estava numa dificuldade e de repente há um alívio, aquela situação que de repente eu estava muito necessitada de algo e esse algo chegou na minha mão, claro, através de pessoas que são anjos com braços, através de pessoas. Então, o acaso não existe. São as combinações que nós fizemos antes de chegarmos aqui e que nesse momento elas estão acontecendo, tá certo? E a coincidência? A coincidência é o Pai Eterno conversando conosco. Ele nos mostra coisas semelhantes, pessoas que pensam parecido, um casamento abençoado com uma chama gêmea. Nós começamos a ver números repetidos, 11, 777, 888. Ele nos dá os portais, que os portais são numéricos, porque a mente universal, ela é numérica. A mente universal é numérica. O alfabeto hebraico, cada letra vale um número, porque ela é inconfundível. Onde aquela letra tiver, o número está. E aí é impossível você adulterar, tá certo? Então o universo é quântico, o universo é mental, o universo é numérico. E nós somos parte ínfima desse universo, e nós também somos quântico, nós também somos mente, e nós também somos numéricos. Observe, o nosso coração bate o quê? 78 batimentos por segundo. A nossa pressão tem que ser 13 por 8. Então, quer dizer, nós temos toda uma medida. Quanto é a sua cintura?
quanto mede o seu quadril, quanto mede o seu busto. Tudo em nós é medido, tem a medida certinha. Qual é a sua altura? Entendeu? Nós somos numéricos. Então não existe destino, expliquei. Não existe acaso, expliquei. Não existe coincidência. Coincidências são sincronias que o Pai Eterno nos dá aqui neste planeta para que a nossa vida seja mais agradável, para que nós tenhamos um momento de prazer, de alegria. E nesses momentos, nós vamos fabricando serotonina, nós vamos fabricando sim adrenalina para fazer a dosagem, nós vamos fabricando endorfinas que vão fazer a nossa pele ficar bonita, nosso cabelo ficar bonito, nosso olho brilhar, porque nós precisamos e merecemos ser felizes aqui, tá bom, amados? Então, eu espero muito que essa live de hoje tenha esclarecido muita coisa sobre esse assunto que é muito delicado e que, é claro, em 10 minutos, o máximo que eu podia passar para vocês é isso aqui. Mas, em ocasião posterior, se houver necessidade, eu farei outros vídeos mais profundos e explicativos, tá bom, queridos? Então, gratidão, namastê, até o nosso próximo encontro.